Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Que haja paz em Jerusalém, em Israel, assim como na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, nos teus negócios. Eu queria o seu compromisso para que você assistisse esse vídeo até o final. Compartilhe com todos os seus contatos em suas redes sociais. Assistam este vídeo aqui pequenininho e logo mais eu vou tecer seríssimos comentários. Não percam, por favor. Muitas vezes o carro viajando com o pastor José Amaro e o pastor Leôncio, eles pararam, o carro se quebrava e tinham que vir em Caruaru, e quando não encontrava peça tinham que viajar em Recife, enquanto eles ficavam lá parados, e às vezes a água terminava, se acabava, e o pastor José Amaro tirava um lenço limpo e colocava na poça d'água, às vezes com sapo dentro, com rã dentro morta, e ele empurrava assim, coava água para tomar um café, para esquentar, para tomar um café. Essa geração precisa ouvir isso, e precisa saber que esta igreja custou sangue, custou vida, custou suor, custou lágrimas. Não é uma igreja produto de divisão e de briga. É uma igreja produto de um avivamento apostólico, do derramamento do Espírito Santo, de homens pobres, sem cultura. Eles não tinham curso de teologia, mas tinham o Deus da teologia. Eles tinham o Espírito Santo da paracletologia. Eles tinham a fé, eles tinham a confiança e tinham um fogo inflamado dentro do coração. Ele fala do pastor José Amaro da Silva, esse grande homem de Deus, que, segundo o testemunho que eu vou apresentar para vocês agora, de dois filhos dele, consideradíssimos em todas as igrejas do Nordeste e do Brasil, e eles só são desrespeitados, desconsiderados por essa atual gestão. O que eu tenho falado aqui, irmãos, insistentemente. Então, esse gestor presidente, ele chama a atenção para o legado, para o modelo, para o exemplo deixado por um pastor que foi presidente aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e que foi altamente conceituado, cumpridor do seu dever de cidadão, de pai de família, de irmão em Cristo e, acima de tudo, de pastor e de servo. Eu vou mostrar aqui para vocês, primeiramente, o doutor Abner, o segundo filho do gestor, do pastor, que não era gestor, José Amaro da Silva. Vamos louvar a Deus com os hinos da harpa cristã. Estará ministrando louvor com toda a igreja, nosso irmão, doutor Abner Apolinário, e toda a igreja adorando a Jesus neste momento. Não darei meu louvor a ninguém mais, só a Ele. Aleluia. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, que nos achou no lodaçal e nos livrou. Eu não passei naquele lodaçal porque vim de uma geração abençoada. O pastor José Amaro teve 12, eu sou o segundo. Aquela bênção que nunca entrei na sala de dança, nunca pulei um carnaval, nada do Egito eu passei. Aleluia, aleluia! Sou de Sião e não passei por esse período. E o que eu gosto de Deus não poderia ser diferente. É ter libertado alguns ou muitos escravos, e o Senhor tirou do lodaçal, que você olha para trás e diz: como foi que o Senhor me encontrou? Igreja, forte igreja. Igreja mais forte. A primeira atividade que participei e que não tive ideia dela foi
a primeira Santa Ceia logo após ter nascido. Fui levado ao templo para ser apresentado. Não tenho a menor ideia. A primeira semana de nascido. E de lá até cá o Senhor tem sustentado os meus passos. Vi essa criançada aqui produzindo som, repetindo o que eu fiz na idade delas. E Jesus tem me guardado, Jesus tem me sustentado. Lugar de criança é no templo do Senhor. Filho de pastor, 12 irmãos, e todos foram apresentados e vivem na casa do Senhor. Uns já partiram e outros estão aqui servindo ao Senhor. Esse homem está pregando aqui, cantando estas lindas melodias da harpa cristã, considerado, tratado com carinho, com afeto, pelo pastor Hélio Ribeiro, apresentando na igreja AD E logo em seguida, eu apresento a vocês esse mesmo pastor Abner Apolinário, que é juiz de direito. Eu já disse aqui, ele foi maestro do Coral Filadélfia, ele foi aquele irmão que cantava os hinos congregacionais. Ele dá alguns detalhes desde a infância apresentado, né, na primeira semana de nascimento pelo pastor José Amaro da Silva. E depois eu mostro aqui a vocês também ele em Brasília, sendo considerado, respeitado, tá entendendo, irmãos? Tratado com carinho e afeto como uma joia preciosa, semente do pastor José Amaro da Silva. Senhor, grita, fiel. Como nós temos irmãos aqui que é a primeira vez que está participando do seminário, eu acho que nunca é demais, não custa nada nos representarmos mais uma vez, irmão Abner, apesar de que ele está cantando aqui desde o início, né? Mas doutor Abner é juiz de direito, é uma pessoa que Deus tem usado, né? Pena não, é glória a Deus que ele tem uma doença incurável. É artrite aguda, irmão. É incurável. Espero que ela seja epidêmica. Contagie todos. Acho que já está contagiando, viu? Muito bem, vamos receber o Moab. É bem-vindo? Bem-vindo em nome de Jesus. Ele sempre está pronto a nos atender, já há 6 anos, né, que ele vem aqui direto, em seguida. E quando o Mão Divino liga para ele prontamente diz sim. Deixou ontem um júri lá para... ele tinha um júri ontem, mas deixou para vir para cá, para estar comigo. Logo em seguida, tem o irmão dele também, que é pastor, Abiezer Apolinário. Esse homem prega em Brasília, prega em João Pessoa, prega aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Abreu Lima, prega na Umadene, ele prega nas igrejas de José Wellington Bezerra da Costa. Mas o pastor José Amaro da Silva teve 12 filhos. Esse pastor José Amaro da Silva não tem um só filho empregado na igreja. 12 filhos, todos têm profissão, todos se mantêm sem serem pesados à igreja. E esse gestor vem trazer o exemplo, né? Que ele traga o exemplo, que ele traga o modelo, que ele traga as inúmeras experiências do pastor José Amaro da Silva. Agora, está desrespeitando a semente do pastor José Amaro da Silva. Você conhece essa geração nova? Olha, não conhece.
Esse gestor presidente, tá entendendo, irmãos? Está desviado. É um homem que continua sendo enganado e enganando a igreja. O doutor Abiezer, pregando em João Pessoa, na igreja, cujo presidente é José Carlos de Lima. Você vê o José Carlos de Lima atrás dele. Igreja do Senhor, paz do Senhor. Voltar a João Pessoa é sempre uma alegria que se renova. Comecei via João Pessoa nos tempos do pastor Antônio Petronilo dos Santos. Tem alguns anos, né, irmãos? Na época eu era adolescente. Agora que já sou avô várias vezes, continuo renovando minha alegria voltar a esta amada igreja. Abra sua Bíblia no primeiro livro dele. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis 49. Gênesis capítulo 49. Você vê aqui em Abreu Lima, o pastor Abiezer pregando na Escola Bíblica de Obreiros, e também está presente José Carlos de Lima. Eu fiquei ali sentado e me parece que tem um banjo aí no conjunto, né? Alguém toca banjo aí? É o senhor? Amados, eu era adolescente quando tocava um banjo na igreja. Nunca mais eu vi ninguém tocando banjo. Mas agora, olha lá, olha o banjo ali. Isso é um instrumento quase em desuso. E eu não sei se algum irmão aqui da minha idade lembra do irmão Alfredo do Banjo. Olha lá, quantos braços ali. Irmão Alfredo do Banjo. Era conhecido lá em Altos Coqueiro, por ali. Não é isso, amados? Meus queridos irmãos, diante do que já ouvimos, a ministração do servo de Deus, João Gonçalves, conhecido como João da Paz, eu citei ali para os companheiros, vou citar para vocês todos. Diante do que ouvimos aqui, e agora eu tenho oportunidade para falar, eu digo como Isaías, ai de mim que vou perecendo. Mas, bom soldado não foge à luta, né? Então vamos lá. Está no meu coração um assunto que eu considero extremamente complexo, pesado, e eu conto com Deus e o seu Santo Espírito e com as orações dos companheiros para que possamos entender o que está agora posto à mesa. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Se saiu, durante a ministração, saiu algum glória a Deus, é porque a coisa é do Espírito mesmo, porque tem tudo para todo mundo ficar calado só ouvindo. Mateus 26, vamos ler dos versículos 47 ao 55. Só aqui, no Ministério de Pernambuco, expulsam os pastores, não somente eles dois. Teve EBO agora, deveria ter chamado Severino do Ramo, que foi missionário lá com Ailton José Alves, mas hoje são inimigos. Quer dizer, o pastor Severino do Ramo não é inimigo dele, mas ele é inimigo do pastor Severino do Ramo. Entenderam, irmãos? Então, o pastor Hélio Ribeiro não vem aqui, criou-se uma barreira de separação. Jonatas Lins também. Esses dois homens de Deus, filho do pastor José Amaro da Silva, são preteridos, são desconsiderados. O Abiezer veio aqui na arena, tá entendendo? 100 anos, porque o cinquentenário quem comemorou foi o pai dele. E foi uma festa tremenda, e não houve nenhuma idolatria. Mas ele chega aqui no centenário, é simplesmente apresentado lá atrás e sequer dão oportunidade a ele. Agora, chega-se políticos, tá entendendo, irmãos? Cujo perfil não é de evangélico e cuja conduta não é adequada para um homem público, porque tem denúncias de corrupções e incorrupções, aí ele recebe nos púlpitos
nas Santa Ceia, dá oportunidade. Aí eu quero dizer, você que não conhece a verdade, porque Josué denuncia aqui. Eu vou lhe dizer, eu não persigo o gestor presidente. Eu não calunio, eu não difamo, eu falo as verdades. Já disse e vou tornar a dizer. Se ele se jubilar, no outro dia, para mim, ele é uma pessoa comum, não tem que ficar falando dos seus atos, das suas atitudes, dos seus desvios de conduta como cidadão. Mas enquanto pastor presidente dessa igreja, eu vou continuar realçando aqui o seu comportamento indevido, os seus desvios de conduta e as suas mentiras. O apóstolo João, lá no capítulo 4, versículo 1, diz assim, preste atenção. Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É a palavra de Deus quem diz, não creiais a todos os espíritos, provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E os falsos profetas não estão, quando ele fala no mundo, ele fala no meio do povo, no meio da população. Só que falsos profetas não vão estar lá onde não se fala no nome de Deus. Os falsos profetas estarão enganando dentro das igrejas. Então, tem que provar se os espíritos são de Deus. E eu já provei aqui as atitudes, o modelo, os exemplos dessa diretoria. Não pode jamais ter os exemplos emanados de Deus. Ainda em 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21, diz assim, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Quem ama seu irmão, não falta com respeito, não falta com consideração, não agride, não difama, não calunia, não despreza, não chama de estrupadores, não chama de lobos devoradores, não chama de endemoniados. Compreenderam, irmãos? Não chama de igrejola, não chama de barraco da desobediência e não chama de refúgio dos rebeldes. A Bíblia diz que se essas pessoas dizem que amam a Deus e aborrecem a seu irmão, é mentiroso. E você sabe qual é o lugar do mentiroso, irmãos? Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 7 em diante, diz, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, você sabe por que Josué não é tímido? Por causa desta palavra aqui. E aos incrédulos, e aos abomináveis. Você sabe que idolatria é abominação? Você sabe que feitiçaria é abominação? Isso tudo se pratica na gestão desse atual presidente. E aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, aqueles que oferecem culto a um ídolo e não a Deus. É o que se vê nessa igreja, que tem edificado um altar ao gestor presidente, a ponto de dizer, se ele mandar pecar, eu peco, e ele não estando assim aqui, mesmo assim eu sinto a sua presença. E a todos mentirosos. Olha, irmãos, quem diz que ama a seu irmão, quem diz que ama a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. É a palavra, ou você não crê na palavra. E aqui a Bíblia está dizendo que ficam de fora os idólatras, feiticeiros e mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre.
o que é a segunda morte. Então, gestor presidente, te arrepende. Olha, tu és carne, tu és pó, tu és cinza. Gestores da IEADPE, vocês são pó, são carnes, são cinzas, são germes. Vocês para nada servem. A misericórdia, a infinita misericórdia de Deus alcança aqueles que se humilham, aqueles que se humilham, aqueles que se arrependem, aqueles que confessam e aqueles que amam de verdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E este amor derramado nos corações, as pessoas, conforme Jesus falando lá em João, tornam-se um. E esta é uma condição principal, que Jesus estava em Deus, Deus nele e ele em nós, e nós nele, e que fôssemos um para que o mundo conheça que tu estás em mim e eu em ti. Então, irmãos, não adianta, porque só há um caminho, só há uma verdade, só há a luz que iluminou, que alumiou o mundo, o caminho da salvação. E não se faz atalho para chegar no céu. Não se chega com bagagem, não se chega com mentira, não se chega com arranjo, não se chega com enfeite. Irmãos, a coisa é muito séria. Então, direção da IEADPE, ou vocês se arrependem, ou vocês estarão, no final dos tempos, do lado esquerdo daquele que haverá de julgar as nações com vara de ferro. Que Deus em Cristo a todos abençoe.